Olá pessoal, tudo bem? Vai aqui com vocês para a nossa videoaula nono ano. Estamos na página 10 da apostila Connection. Fazendo então a correção, essa parte aqui do Connection era só mostrar para vocês algumas formas criativas para se voluntariar. Então eu li tudo isso daqui, eu vou passar para frente que a gente não vai perder tempo aqui, senão a aula fica muito longa. Mas o Reading Time, que é um programa de intercâmbio, a gente vai fazer agora. Então, Exchange Programs significa programas de intercâmbio. E na letra A do 1 está falando assim, ó, você já se considerou em fazer um programa de intercâmbio? E por quê? Bom, programa de intercâmbio, principalmente para você aprender uma língua estrangeira, ele é excelente, é o que você tem que fazer mesmo se você puder, porque falar com o nativo da língua é sensacional, porque você vai enriquecer o seu vocabulário, você vai ter uma fluência melhor na hora de falar, vai ser muito bom. Na B, na sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens de estudar fora? Primeiro, pelas desvantagens, que é você ficar, você vai estar sozinho lá, então você vai sentir saudade de casa. Se você é uma pessoa muito apegada às coisas que você tem aqui, isso também vai ser um problema. O dinheiro, porque como você vai estudar fora, se você tiver um programa que é só estudo, não pode trabalhar, o dinheiro ele é curto, tá? Em alguns casos, é claro, tem gente aí que não é tão curto assim, mas é assim que funciona. E se você tiver num programa que você pode estudar e trabalhar, aí as coisas melhoram um pouco, porque além disso, o trabalhar lá vai fazer com que você tenha experiência de trabalhar fora do país. Isso já ajuda também no seu currículo. Quais são as vantagens? As vantagens são as melhores possíveis. Você vai aprender uma cultura nova, você vai aprender a língua desse país, é claro, você vai ter conhecimento um pouco mais de mundo, a forma como eles lidam lá, transporte, tudo englobado no setor que vai garantir para você satisfação naquilo que você está fazendo. Então, as vantagens são enormes, tá? No 2 fala assim, ó, leia o seguinte artigo e escolha a melhor manchete para o parágrafo. Então nós temos culture, que é cultura, homesickness, que é saudade de casa, learn a new language, que é aprender uma nova língua, e lonely, que é solidão. E dentro do texto nós temos os prós e os contras. Estão vendo isso aqui que está grifado? Esse é o exercício 3 que eu falei para vocês. Ó. O 3 fala, volte ao artigo e sublinhe os argumentos que suporta cada situação de pró e cada situação de contra apresentado aqui. Então vamos lá, eu já vou falar para vocês as duas. O primeiro está falando sobre cultura. Living in a new country will allow you to experience a completely different way of living. Então, viver em um país, em um novo país, permitirá a você uma experiência completamente diferente da forma de vida, de viver. É diferente da forma que você vive aqui. Então, está falando sobre a cultura, tá? Então, culture. E aqui essa experiência completamente diferente é um pró. E aí é onde define aqui para nós o parágrafo. Outra, em relação ao pro. Aqui está falando assim, ó, what better way to learn a new language? Já que está falando learn a new language, é claro que ficou no tópico learn a new language. E onde dá esse suporte que eu posso grifar, concretizando que é um pro essa coisa de aprender uma nova língua? É aqui, ó, talk to native speakers. Falar com os falantes nativos, por exemplo, da língua inglesa, que é o que a gente está estudando aqui, ou da língua espanhola, ou da língua italiana, então falar com os nativos. Isso é tudo a favor para a gente, tudo pró, né, para a gente. E os contras? Os contras envolvem tudo coisas de saudade e solidão que eu já havia falado antes. Então, homesickness é a saudade de casa. Veja, você tem aí sábado e domingo em casa com a família e tal, e de repente você está fora, chega sábado e domingo, não está com a família. Então, not being able to pop home for visits during a quiet week or spend the holidays being pampered by your parents can definitely affect you.
quer dizer, não estar preparado, né, para visita durante uma semana e passar seus feriados aí sem os pais, definitivamente pode afetar você. Então isso aqui é saudade de casa, tá? E aí vocês vão grifar desde o not being able até o affect you aqui embaixo. E a última tá falando sobre solidão, lonely, tá assim, ó. It can be a very isolating experience if you don't settle in well and make friends. Pode ser uma experiência isolada, solitária, se você não se instalar bem e fazer amigos. Tá? Então aqui fica lonely e vocês grifem desde o it can be a very isolating até make friends. Fizemos então o 3, agora eu vou colocar aqui para vocês o 4. Primeiro é: the cost of living abroad is not easy. It is expensive because you might have a lot of things to plan, but it's worth. Quer dizer, o custo de viver fora, né, do país não é fácil, ele é pesado, ele é muito caro, porque você pode ter um monte de coisas para fazer, para planejar, passagem, seguro-saúde, onde você vai ficar, quanto que é o curso, quanto tempo você vai ficar, e a parte de alimentação lá. Mas, é claro, vale a pena, but it's worth, mas vale a pena. Agora eu vou colocar o Independence e o Memories, para vocês entenderem como que é essa parte aqui. Aqui, pessoal, eu já coloquei então Independence, tá? When you are living in another country, for example, you can explore your independence because you are alone and doing something you like or need. This is tough, but very true. Tá? Então, quando você está vivendo em um outro país, por exemplo, você pode explorar sua dependência porque você está sozinho fazendo aquilo que gosta ou precisa. Isso é difícil, mas é verdadeiro. E na Memories, que são as memórias, Memories. All of them is a pleasure when you remember about some moments and you had in your stays in other country. That's so nice. Então, as memórias, todas elas, é um prazer quando você lembra sobre os momentos que você teve em sua estadia em outro país. E isso é muito legal, tá? É isso daqui que vocês basicamente teriam que fazer aqui para ter uma ideia de como fazer essa parte. Esse aqui a gente mais conversou sobre ele, né? Como que você acha que o inglês pode conectar as pessoas durante as viagens, eu falei sobre isso. Então a gente já vem aqui no phrasal verb. Aqui no phrasal verb eu falei que phrasal verb é bem complicado de você entender. Por quê? Porque você vai pegar um verbo que significa, você já tem o significado dele, e na hora que você vem com uma partícula ali que em conjunção a ele, uma preposição ou um advérbio, vai mudar ele completamente. Igual find out ainda está próximo, porque find é encontrar, o out para fora, então descobrir, find out. Agora, por exemplo, o put out, o put é o colocar, o out para fora, você toma o risco nesse sentido. Então, ele vai jogando um pouco aí com as informações. E eu falei para vocês que aqui no 1 a sequência seria C, A e B. Então, have a look at our helpful list to find out. E aí o significado discover, obtain knowledge, tá? E aqui na B, it's much more important to be able to put yourself out there. E a resposta é take risks, make an effort. E a C, it can be a very isolating experience if you don't settle in well. É se tornar familiar, se sentir confortável. Eu mostrei essas daqui para vocês, que a gente até utiliza o check-out, que é o check-out, e o look-up na apostila. E o exercício 2 a gente tinha que preencher todos esses aqui, ó, todos eles são partículas que a gente acaba atribuindo ao verbo. E só o verbo get aceita todos esses e mais outros, é claro, que a gente não viu ainda. Mas tá assim, ó. When studying abroad, it's very important to get along with your new classmates. Quando estudar fora,
É muito importante você ficar junto com os seus novos amigos, tá? O get along é se dar bem. Get along, se dar bem com os seus novos colegas. Na B, this program is very challenging. If you want to get in, you need to do your best. Então, esse programa ele é muito desafiador. Se você quer entrar, você precisa fazer o seu melhor. Na C, James trying to get over his fear of flying so he can volunteer abroad. Então, o James está tentando cair fora ou tirar o medo dele de voar. Então, ele pode fazer trabalho voluntário fora do país. Na D, to get your information across, speak clearly and confident. Se para conseguir informação, tá? Para você conseguir informação, fale claramente e confidente. E é esse information across, quer dizer, informações de tudo ao redor. Nesse sentido aí. E o get across. Lembrando que o your information, ele está entre o phrasal verb, que é o get e o across. Isso acontece também, tá? Em outras aulas a gente vai ver os phrasal verbs que são separados e aqueles que não são separáveis. Aqui embaixo era para escolher então qual o melhor phrasal verb para completar a sentença. Essa história ficou get over, got in, found out, look it up, you get along. De acordo com o texto, é uma pessoa de 17 anos que decidiu que não ia ter mais timidez e entrou para um programa de voluntário numa casa de enfermagem, por exemplo, de cuidados, e aí foi lá que aprendeu o talento de contar histórias e leva isso para si. Aqui no 1 do Challenge Yourself, tá falando assim, ó, vamos lá separar as palavras relacionadas, né, à viagem, e aí, ou expressão. Então, primeiro, journey, que é jornada, não é jornal, tá? É journey. Depois, flight, que é voo. Depois, exchange, que é, no caso, intercâmbio. Program, e aí a gente vai usar, então, exchange program, que é a expressão para intercâmbio, programa de intercâmbio. Passport, que é o passaporte. Volunteerism, e aí volunteerism melhor, trip e travel, tá? Separado o trip e o travel. Trip é viagem, uma viagem que você fez, e travel é viajar, é o verbo. Então, o trip ele não é verbo, ele é o substantivo. Aqui no 2 nós temos donate, help, volunteering, philanthropy, no profit, charity, volunteer. Então, essas palavras estão aqui, ó. Na 3, escolha a melhor opção para cada sentença. John is a volunteer in Korea, isn't he? Ken has volunteered since 2003, hasn't she? Olha, lembra aqui nos tag quest a gente está seguindo o quê? Pegar o verbo auxiliar da sentença, se a sentença é afirmativa, na tag vai ficar negativa. Se a sentença é negativa, na tag vai ficar positiva. Então, as duas primeiras são negativas porque as frases estão na afirmativa. A C, my parents helped build this shelter, didn't they? Na D, Megan won't travel as a volunteer this year, will she? Aqui é o won't negativo, então ficou will she. Ross can't donate money, can he? O Ross não pode doar dinheiro, ele pode? Então, we are helping an NGO this week, aren't we? E aí, as informações. Aqui embaixo a sequência vai ficar F, A, C, E, B e D. Então, Will and Meg made new friends in Argentina, didn't they? My classmates will learn how to rebuild houses, won't they? The volunteer can share their music talent, can't they? Tina and Lana aren't staying at a hostel, are they? Pete's colleagues didn't work last weekend. E aí ficou did they? E por fim, exchange programs are very expensive, aren't they?
Então, ficou they aqui também, porque está falando tudo no plural. Tudo aqui, os sujeitos estão no plural. Então, aqui também ficou no plural. E utilizando, é claro, os verbos auxiliares ou modal de acordo com as frases que vem aqui no 4. Aqui no 5 está falando assim, ó, complete a sentença com a tag question. Esse agora não está nada pronto, você vai ter que analisar. Então, homeless people need shelter. Como eu estou vendo que aqui é o need, eu vou deixar essa frase na forma negativa. Então, homeless people don't need. E aí eu sei que aqui eu vou usar o don't na tag. E aí é don't they porque está falando de people, plural. Então, don't they. Na B, no profit organizations don't make money. Aqui já está o auxiliar. Então eu vou colocar do they, porque aqui está organizations no plural, né? E aqui eu vou colocar o do, porque, lembra, a tag ela sempre vai ser o contrário do que vem na sentença anterior. Traveling inside your all country is a great experience, isn't it? Então, ó, o verbo tá aqui, é o verbo be, is. Então ficou isn't. E aí é o it, porque é o traveling inside. Nowadays, there are more international travelers than ever, aren't they? Então, olha, o are tá aqui na... Aren't there, perdão. Aqui tá o are no plural e aí eu vou usar o there porque é a expressão there are. Então, se aqui ele está na afirmativa, aqui ficou na negativa. Aí, the new volunteers haven't arrived yet. Então, os novos voluntários não têm chegado ainda. Então, have they? Tem. E aí fica have they. O exercício 6, ele está só explicando sobre o phrasal verbs, tá? E aí fala que alguns vem a forma base acompanhada da preposição a partícula, e aí vem mostrando quais são as preposições aqui. Só que vem falando assim, ó, no segundo quadro da tirinha foi retirada a palavra que acompanha o verbo go. Então aqui, ó, no go não tem, tá faltando o que para complementar? A preposição out. A preposição que completa o sentido da fala do personagem é o out. Então vocês grifem o out, porque tá assim, ó, none of them will go out with me on New Year Eve. Nenhum deles irão sair comigo na véspera de Ano Novo. Então é o go out, que é sair. Bater canela. E a 7 aqui, de acordo com o cartoon, Garfield has no more room to walk on the table. Não tem mais sala ou quarto para andar na mesa. Like a bird on a tree, I'm just sitting